itens 1. Portanto, a minha conclusão, presidente, é a seguinte. Pelo exposto, diante da incidência da causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, a linha E, itens 1 e 6 da Lei Complementar número 64 de 1990, com redação dada pela Lei da Ficha Limpa, diante da impossibilidade de dar cumprimento à medida cautelar expedida pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU, pelos fundamentos já expostos, e da improcedência de todas as demais teses de defesa, eu voto pela procedência das impugnações formuladas e pelo reconhecimento da incidência da causa de inelegibilidade informada nas notícias de inelegibilidade. E, como consequência, eu indefiro o pedido de registro de candidatura do candidato Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo de presidente da República nas eleições de 2018. Uma vez indeferido o pedido, presidente, considero muito relevante para a boa aplicação do direito e para a estabilidade e segurança jurídica e política das eleições, delimitar os efeitos da decisão. Uma vez indeferido o pedido de registro de candidatura, impõe-se discutir os efeitos dessa decisão à luz do que prevê o artigo 16A da Lei 9.504, que tem, presidente, a seguinte dicção. O candidato cujo registro esteja sub júdice poderá efetuar todos os atos relativos à campanha eleitoral, inclusive utilizar o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ter seu nome mantido na urna eletrônica enquanto estiver sob essa condição, ficando a validade dos votos a ele atribuídos condicionada ao deferimento de seu registro por instância superior. Esse dispositivo 16A tem como locução-chave a expressão sub júdice. E, no passado, o Tribunal Superior Eleitoral entendeu que a expressão sub júdice significava que se deveria aguardar até o trânsito em julgado da decisão, que gerava a inelegibilidade. Esse entendimento, todavia, presidente, ele foi modificado pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral em questão totalmente dissociada deste caso que está aqui em discussão, tendo o Superior Tribunal Eleitoral dado a expressão sub júdice do artigo 16A um sentido mais restrito a significar que sub júdice significava até a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, e eu transcrevo no meu voto a decisão do, então, ministro Henrique Neves, em que ele assenta que, após o pronunciamento do Tribunal Superior Eleitoral, que indefere o registro da candidatura, a candidatura não pode mais ser considerada sub júdice, afastando-se a incidência do artigo 16A. Na mesma linha deste precedente, que é um precedente, eu repito, datado de novembro de 2016, e, portanto, num contexto totalmente dissociado dessa candidatura.
depois dessa decisão, que é uma decisão totalmente coerente com o sistema instituído pela lei da ficha limpa para a suspensão da inelegibilidade, que é uma discussão que nós vamos ter que fazer aqui mais adiante. Porém, a verdade é que nessa mesma linha, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 5525, declarou a inconstitucionalidade da exigência de trânsito em julgado ao julgar esta previsão inserida na mini-reforma eleitoral. O dispositivo tinha a seguinte redação: é o parágrafo 3º do artigo 224. A decisão da Justiça Eleitoral que importe o indeferimento do registro, a cassação de diploma ou a perda do mandato de candidato eleito em pleito majoritário acarreta, dizia o dispositivo, após o trânsito em julgado, a realização de novas eleições, independentemente do número de votos anulados. Portanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu que, mesmo para a anulação de eleições, bastava a decisão do órgão colegiado, bastava a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, o que se convencionou é que, em matéria eleitoral, mesmo para perda de mandato, é a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que pode ser e deve ser executada e cumprida, sem prejuízo de eventuais recursos, mas já podendo se dar autoexecutoriedade à decisão. Portanto, presidente, por entender que a jurisprudência do TSE e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já resolvem o problema, eu não estou me aprofundando numa discussão que teremos que fazer aqui ou no Supremo em algum momento, que foi deduzida com maestria da tribuna pela doutora Marilda, sobre o sentido e o alcance do artigo 86, parágrafo 1º, que é a de saber se alguém condenado criminalmente em segundo grau pode ou não registrar a candidatura. Porém, acho que nós temos um conjunto de argumentos mais óbvios e mais simples que dispensam a necessidade de, nesse momento, nós nos anteciparmos a essa discussão. E, portanto, presidente, acreditando ter enfrentado todos os argumentos, eu digo, e aí agora sim, para facilitar a posterior proclamação, em havendo concordância com o meu voto, digo eu, diante do exposto, voto no sentido de receber como notícias de inelegibilidade as impugnações apresentadas por Marco Aurélio Pasqualin e por Hernani Copper. Não receber as notícias de inelegibilidade apresentadas por Fernando Aguiar dos Santos e Marcelo Feliz Artilheiro. Extinguir sem julgamento do mérito as ações de impugnação de mandato eletivo ajuizadas pela Associação dos Advogados e Estagiários do Estado do Rio de Janeiro e julgar procedentes as impugnações apresentadas pela Procuradoria-Geral Eleitoral, pelo Partido Novo, por Kim Patroca Kataguiri, pela coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos, por Wellington Corsino do Nascimento e por Marco Vinícius Pereira de Carvalho, e julgar parcialmente procedente a impugnação apresentada por Alexandre Frota de Andrade. Desse modo, eu declaro a inelegibilidade do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, com base no artigo 1º, inciso 1, letra E, itens 1 e 6, da Lei Complementar número 64 de 90, com a redação dada pela Lei da Ficha Limpa, e, por consequência, indefiro o seu registro de candidatura para concorrer ao cargo de presidente da República nas eleições de 2018 pela coligação O Povo Feliz de Novo, integrada pelo Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do Brasil e Partido Republicano da Ordem Social. Publicada a presente decisão colegiada em sessão, caso venha a ser majoritária,
Afasto a aplicação do artigo 16-A da Lei 9.504, de 97, nos termos da fundamentação apresentada. Por consequência, faculto à coligação substituir o candidato Luiz Inácio Lula da Silva no prazo de 10 dias, na forma do artigo 13, parágrafos 1º a 3º da Lei 9.504, de 97. 2. Vedo a prática de atos de campanha, em especial a veiculação de propaganda eleitoral relativa à campanha eleitoral presidencial no rádio e na televisão, até que se proceda à substituição, e determino a retirada do nome do candidato da programação da urna. Presidente,